Existe um mundo que continua ativo, mesmo quando o seu corpo já está em repouso total. Enquanto você dorme, algo se move. Algo se intensifica nas sombras silenciosas da noite. Está escrito que o homem que teme ao Senhor tem um lugar de proteção, mesmo no silêncio profundo da madrugada. Você já sentiu uma paz estranha ao adormecer? Ou um peso sem explicação nenhuma? Hoje você vai entender o que realmente acontece no mundo espiritual, enquanto você dorme tranquilo. O sono não é apenas descanso para o corpo cansado pelas tarefas do dia inteiro. Ele é também uma porta. Uma porta que se abre para um território que os olhos naturais não alcançam. Está escrito que aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansa à sombra protetora do Onipotente. Isso significa que existe um lugar de cobertura disponível, mesmo nas horas em que você está mais vulnerável. Mas nem todo sono encontra essa cobertura. E é isso que vamos revelar agora, com calma. Existem noites em que você dorme tranquilo e em paz. E existem noites em que você dorme, mas não descansa de verdade. Você já teve essa sensação de dormir bastante e ainda assim acordar cansado, pesado, irritado sem motivo claro? Está escrito que o Senhor dá ao seu amado o sono, como um presente, não como obrigação. Isso revela que o descanso verdadeiro não é automático. Ele depende de algo maior. O ambiente espiritual em que você dorme influencia o que você recebe. Pense na sua própria casa por um instante, antes de continuarmos. O que acontece nela enquanto todos dormem profundamente? Quais palavras foram ditas naquele ambiente durante o dia? Que clima ficou no ar, mesmo sem ninguém perceber? Está escrito que pela boca o homem se farta do bem ou do mal, conforme o fruto dos seus lábios. O que se fala antes de dormir continua reverberando depois que os olhos se fecham. Por isso, o ambiente da noite é mais sensível do que a maioria imagina. Agora vem uma pergunta que poucos se fazem. O que realmente protege alguém durante o sono profundo? Não é sorte, não é cansaço profundo, não é nem mesmo a escuridão tranquila do quarto fechado. Está escrito que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livram de perigos ocultos. Isso significa que existe uma cobertura ativa, mas ela responde a uma postura de vida, de fé sincera, de reverência diária. E é exatamente isso que muita gente desconhece por completo. Vamos falar agora sobre os pensamentos que aparecem bem antes de você adormecer. Você já notou como certos pensamentos pesados chegam justamente na hora de fechar os olhos? Preocupação, medo, lembranças incômodas. Está escrito que o Senhor guarda em perfeita paz aquele cujo pensamento está firme, porque confia nele. Isso não é coincidência. A mente, na hora do sono, é um território extremamente disputado. E o que você entrega a ela antes de dormir faz toda a diferença. Já parou para pensar por que algumas pessoas têm sonhos perturbadores com frequência e outras simplesmente não têm? A resposta não está apenas na mente cansada. Ela está também no campo espiritual, invisível aos olhos. Está escrito que de noite, em visões, Deus pode falar ao coração do homem, revelando coisas ocultas. Isso mostra que o sono pode ser também um lugar de revelação, não apenas de simples descanso.
Mas para isso, é preciso entender o que abre essa porta corretamente. Existe uma diferença enorme entre dormir cansado e dormir verdadeiramente em paz com Deus. Dormir cansado é fechar os olhos porque o corpo já não aguenta mais. Dormir em paz é entregar tudo, confiando em quem cuida de você durante a noite inteira. Está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele certamente fará. Essa entrega muda completamente o ambiente espiritual ao seu redor enquanto você descansa. E muitos nunca fizeram essa entrega antes de dormir. Agora, uma revelação importante. O sono também pode ser um momento de batalha silenciosa, não uma batalha visível, com gritos ou aparições, mas uma disputa real por aquilo que vai dominar a sua mente, suas emoções, o seu amanhã. Está escrito que devemos vigiar e orar, para que não caiamos em tentação alguma. Vigiar inclui também o momento exato em que você se prepara para dormir, o que parece um detalhe pequeno. Na verdade, é uma das decisões mais importantes do seu dia. Você já reparou que depois de certas noites você desperta completamente diferente? Mais irritado, mais ansioso, mais pesado, sem nenhum motivo concreto que explique isso? Isso acontece porque o sono nunca é neutro. Ele sempre carrega consequências. Está escrito que o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. O estado em que você adormece tende a se repetir no estado em que você desperta. Por isso, o que vamos te ensinar agora é tão importante. Existe uma prática simples, mas profundamente poderosa, que muda completamente o ambiente espiritual da sua noite. Não é um ritual complicado, nem exige fórmulas decoradas. Não exige nada além de sinceridade. Está escrito que aquele que clama ao Senhor será ouvido e livre das suas angústias mais profundas. Essa prática é entregar, em oração, antes de dormir, tudo o que pesa: preocupações, medos, palavras do dia. Isso abre espaço para um descanso verdadeiramente coberto. Hoje você descobriu que o sono não é apenas ausência de atividade. É um território espiritual real e ativo. Mas existe um outro lado dessa história que você ainda não conhece. Porque enquanto uma cobertura é oferecida, também existe uma oposição que tenta agir antes que essa cobertura seja ativada. Mas antes de encerrarmos, vamos falar com Deus. Respire fundo. Se puder, feche os seus olhos. É momento de oração. Vamos entregar tudo ao Senhor Jesus. Ore comigo agora. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por este dia que se encerra, por essa noite de descanso que se aproxima agora. Eu entrego em tuas mãos cada pensamento pesado que essa pessoa carregou no dia de hoje. Cada preocupação, cada palavra que pesou sobre o seu coração. Eu peço, Senhor, que cubra esta casa, esta noite. Que os anjos do Senhor acampem ao redor deste lar e que nenhuma sombra, nenhum mal tenha lugar aqui,
que o sono desta pessoa seja de paz e não de aflição. Que a sua mente descanse em ti e não em ansiedade. E agora eu declaro, em nome do Senhor Jesus, que esta casa está sob a cobertura do Altíssimo. Eu declaro que durante toda esta noite, enquanto esta pessoa dorme, o Senhor, que é poderoso, vela. O Senhor, que é misericordioso, protege. O Senhor, que é o Deus vivo, age em seu favor. Nenhuma palavra de maldição, nenhum plano oculto contra a sua vida e sua família tem poder algum diante do Senhor dos Exércitos. Eu confio o caminho desta pessoa a ti, Senhor, e que ela descanse em teus braços, sabendo que tudo o que pesa hoje fica entregue a ti. Em nome do Senhor Jesus, eu oro. Amém. Graças a Deus. Amém. Olha, no próximo episódio, eu vou abrir a Bíblia e te mostrar as estratégias que o mal usa e como você pode anular cada uma delas. Não perca, se inscreve no canal, ativa o sino. Até amanhã.